Os israelitas eram cativos dos egípcios no Egito e tiveram que ser escravos por muitos anos. Moisés foi enviado por Deus para ajudar a libertar os israelitas da escravidão e tirá-los do Egito. Moisés foi à casa do faraó e disse ao faraó: "O Senhor disse para deixar meu povo ir." Mas faraó tinha um coração duro e não deixou os israelitas irem. Deus disse a Moisés para transformar o rio em sangue, para que o faraó visse o poder de Deus. Mas faraó não deixou os israelitas irem. Depois de um tempo, Moisés foi novamente à casa do faraó e disse ao faraó: "O Senhor disse para deixar meu povo ir. Ou o Senhor fará sair rãs do rio para cobrir a terra e entrar em todas as casas do Egito." Mas faraó tinha um coração duro e não deixou os israelitas irem. Então o Senhor enviou rãs do rio para cobrir toda a terra, e havia rãs em todas as casas dos egípcios. Mas faraó não deixou os israelitas irem. Depois de um tempo, Moisés foi novamente à casa do faraó e disse ao faraó: "O Senhor disse para deixar meu povo ir, ou o Senhor transformará todo o pó da terra em piolhos." Mas faraó tinha um coração duro e não deixou os israelitas irem. Então o Senhor transformou todo o pó em piolhos. E os piolhos foram sobre os animais e sobre todo o povo do Egito. Mas faraó não deixou os israelitas irem. Depois de um tempo, Moisés foi novamente à casa do faraó e disse ao faraó: "O Senhor disse para deixar meu povo ir. Ou o Senhor trará moscas para cobrir a terra." Mas o faraó tinha um coração duro e não deixou os israelitas irem. Então o Senhor trouxe moscas para encher a terra do Egito, e havia moscas na casa do faraó e em todas as casas do Egito. Mas faraó não deixou os israelitas irem. Depois de um tempo, Moisés foi novamente à casa do faraó e disse ao faraó: "O Senhor disse para deixar o povo ir, ou o Senhor enviará uma praga sobre todos os animais do Egito." Mas faraó tinha um coração duro e não deixou os israelitas irem. Então Deus enviou uma praga sobre todo o gado, os camelos, as ovelhas e outros animais do Egito, e todos ficaram muito doentes. Depois de um tempo, Moisés foi novamente à casa do faraó e disse ao faraó: "O Senhor disse para deixar meu povo ir, ou o Senhor enviará furúnculos sobre todo o povo do Egito e seus animais, e todos eles terão feridas em seus corpos." Mas faraó tinha um coração duro e não deixou os israelitas irem. Então Deus enviou uma praga de furúnculos sobre todos os egípcios e todos os seus animais, e eles tinham feridas por todo o corpo. Mas faraó não deixou os israelitas irem. Depois de um tempo, Moisés foi novamente à casa do faraó e disse ao faraó: "O Senhor disse para deixar meu povo ir. Ou o Senhor enviará uma terrível chuva de granizo por toda a terra do Egito." Mas faraó tinha um coração duro e não deixou os israelitas irem. Então Deus enviou uma terrível tempestade de granizo por toda a terra do Egito, e também houve fogo no chão onde a saraiva caiu. Mas faraó não deixou os israelitas irem. Depois de um tempo, Moisés foi novamente à casa do faraó e disse ao faraó: "O Senhor disse para deixar meu povo ir. O Senhor enviará gafanhotos para cobrir a terra, e eles comerão todas as plantas e árvores." Mas faraó tinha um coração duro e não deixou os israelitas irem. Então Deus enviou uma praga de gafanhotos para cobrir a terra do Egito, e os gafanhotos comeram todas as árvores e plantas.
Depois de um tempo, Moisés foi novamente à casa do faraó e disse ao faraó: O Senhor disse para deixar meu povo ir, ou o Senhor enviará uma praga de trevas para cobrir a terra do Egito. Mas Faraó tinha um coração duro e não deixou os israelitas irem. Então Deus enviou uma praga de escuridão para cobrir toda a terra do Egito, e ninguém pôde ver nada ou fazer nada por 3 dias. Mas Faraó não deixou os israelitas irem. Então o Senhor disse: Enviarei mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, e todo gado primogênito também morrerá. E à meia-noite Deus enviou uma praga ao Egito, e todos os primogênitos dos egípcios morreram naquela noite, e houve um grande clamor em toda a terra. O próprio filho de Faraó também morreu, e depois disso o Faraó finalmente disse a Moisés e aos israelitas que eles poderiam deixar o Egito. E foi assim que o Senhor libertou o povo da escravidão e tirou os israelitas do Egito. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Se quiser assistir mais vídeos como este, inscreva-se em nosso canal. Por gentileza, também curta e compartilhe nossos vídeos com seus amigos.